Olá pessoal, aqui sou eu mais uma vez, Victor Tomás, e hoje a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco do meu relato, como eu descobri que sou autista de nível 1, de suporte. Bem, assim, falando ainda um pouco sobre o meu passado, da minha história. Minha mãe sempre foi de me levar para médicos quando eu era criança. Eu sempre tive um atraso de fala, segundo minha mãe. Aliás, não é nem de fala, mas de andar. Sempre fui muito tímido, sempre fui muito na minha. E até eu ficava na creche, no trabalho dela. Ficava na creche, porque eu era o mais novo, ainda sou o mais novo de mais dois irmãos, então como meus irmãos já eram um pouco maiorzinhos, já iam para a escola, para a escolinha. Então, no trabalho da minha mãe, que ela é funcionária pública, trabalhava no prédio da prefeitura aqui de onde eu moro, da minha cidade, e lá tem uma creche, e eu ficava lá, quando era mais novinho. E as colegas delas diziam que eu sempre tinha alguma coisa diferente, alguma coisa de estranho, que eu era muito quieta, muito quieto, muito. Não era muito de espernear, era muito. Não era de gritar, nem de. Muito. Diziam que eu era muito sonso. E minha mãe, e eu demorei a andar mesmo, demorei a andar. Falar, não, falava, mas falei no tempo normal. Mas a primeira palavra que eu falei foi a do meu irmão mais velho. Foi a do meu irmão mais velho, que é 7 anos mais velho do que eu. Já para andar, quem me ensinou a andar e me ajudou a aprender a andar, já com 2 anos de idade, foi o avô de uma amiga minha de infância. Mas até aí minha mãe, como já falei, sempre me levava para médicos e os médicos sempre diziam que era normal da minha idade, do meu tempo, era o meu tempo, enfim. Mas chegou aquela fase da, da fase de criança, a fase da pré-adolescência, adolescência, e eu tendo minhas dificuldades de entender o que era, o porquê eu era muito tímido, muito quieto, muito reservado, muito na minha. Tinha minhas dificuldades de aprender, apesar de ser muito na minha. Eu me distraía muito fácil com qualquer coisa. Se uma caneta caísse no chão, me distraía fácil. Mas também não foi aí que eu descobri, assim, de uma hora para outra, que eu sou um autista nível 1 de suporte, não. Isso aí demorou ainda muito tempo, muitos anos ainda. Quando eu vim, aí fui fazendo terapias, fui fazendo consultas com psicólogas, com várias, passei por várias. Fiz até psicanálise, que eu odiava na época, eu odiava. Eu já não gostava de ir para a psicóloga. E ainda mais para psicanálise era o que mais me odiava, porque eu tinha que estar falando sozinho. E eu não gostava de estar falando muito. Eu sempre fui muito na minha. Agora que eu tô falando, porque eu tô nesse canal, fazendo esse canal, tô começando a aprender a falar agora. E a tentar desenvolver e a melhorar.
e tentar ajudar pessoas também. E tá me autoajudando também. E nisso, eu sempre fui muito. Não gostei muito de falar. Só falava mais o necessário, o extremamente necessário, nada mais que o necessário. E sempre fui muito reservado em tudo, em todos os sentidos da minha vida. Até que eu criei coragem de criar esse canal e falar no primeiro vídeo sobre a minha vida no geral. E nisso se passaram bons e bons tempos e eu passei 2 anos com a psicóloga, que foram 2 anos direto mesmo. E ela só a princípio suspeitava de uma depressão, mas que não chegava a ser uma depressão severa, que hoje eu sou diagnosticado também com depressão severa, que é o CID-10F32.2. Que é a depressão severa, o CID da depressão severa. Tá, até então ela não tinha me dado relatório nenhum, só conversava comigo semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana, durante 2 anos, nesse tempo todo. E só tentava cuidar, tentar tratar essa depressão, que eu tinha medo de ir pra rua. Passei um tempo com medo de ir pra rua, com pânico. Tinha medo de dormir, passei um bom tempo com medo de dormir, até que minha mãe me oferecia um remédio para poder dormir, ver se eu dormia, mas eu ficava meio grogue, mas resistia ao sono, até que eu não aguentava mais e caía no sono mesmo. Mas eu cheguei a passar quase uma semana sem dormir, literalmente, com medo mesmo. É como se eu tivesse medo de morrer. Se eu dormisse, eu ficava com medo de acordar. E nisso passou. Acabei esse período de 2 anos com essa psicóloga, acabou. E nunca mais, assim, a gente teve nenhum tipo de... Não é nem de contato, não teve mais nenhum tipo de acompanhamento. Então, quando eu fui em 2018, eu comecei a minha transição de gênero, como eu falei um pouco da minha história no primeiro vídeo. Eu sou um homem trans. Eu sou acompanhado num tratamento hormonal masculino num hospital de referência aqui na minha cidade. E nisso a gente tem que passar por psicólogo, psiquiatra e endocrinologista, que é o médico responsável por hormônios, que passam pra gente. E a gente não faz nada sozinho. E nisso, a gente... nesse processo, a gente tinha que passar pela... Aliás, e a enfermeira também. A gente tinha que passar pela enfermeira de acolhimento, que acolhia a gente no ambulatório, pelo psicólogo, pela assistente social e, por fim, a endocrinologista. E a psiquiatra, ainda tem a psiquiatra, detalhe. Porque a médica queria como se fosse um atestadozinho alegando que a gente tinha certeza de que queria fazer a transição de gênero. E eu tinha sempre muita ansiedade também. E de vez em quando eu pedia para falar com o psicólogo. Eu tenho um acompanhamento com o psicólogo do ambulatório mesmo, que é pelo SUS. O Sistema Único de Saúde, né? O SUS. E a gente é acompanhado, faz um tratamento gratuito aqui na minha cidade, assim como em várias outras de outros estados, de várias cidades do Brasil. Já tem esse tipo de ambulatório que oferta esse tipo de tratamento.
Então, é, eu sempre pedia para falar com, de vez em quando eu pedia para falar com um psicólogo, falando que eu tinha ansiedade, ficar com medo de sair, tal, aquela toda, coisa toda. E ele começou a me encaminhar para psiquiatra. E ele notava já também, como psicólogo, uma depressão. É como se fosse uma leve depressão. E comecei a ser acompanhado pela psiquiatra em 2019. Só que eu fui, acho que umas 2 consultas para ela e ela passou uma medicação lá e eu só fazia renovar com a própria endocrinologista, nem ia mais para psiquiatra, nem levava a sério. Só levei a sério para pegar o atestadozinho alegando que a gente tinha certeza de que queria fazer a transição de gênero, só. É, Depois eu fui mais umas 2 ou 3 consultas, depois eu não fui mais, até que ela passou. Nessas 3 consultas ela passou um antidepressivo para mim, bem levezinho, fraquinho, para ir me tratando, para eu sair daquele quadro. Beleza. Aí depois eu nunca mais fui para psiquiatra, até que houve a necessidade de ir para psiquiatra em 2020, quando eu entrei de fato numa depressão muito severa mesmo, devido a um fato, como eu posso dizer, um fato muito ruim da minha vida, uma fase terrível, assim, que foi uma fase horrível para minha vida mesmo. Foi uma fase muito ruim que eu não desejo para ninguém e não quero passar por isso de novo. Até hoje eu tenho trauma dessa situação, que foi com minha ex, como eu falei já, e eu não entrei numa depressão severa, a tal ponto de não querer sair do meu quarto, me dopar com remédios para dormir e ficar dopada. E até que minha prima, como trabalha no hospital aqui perto da minha casa, sempre vem descansar aqui em casa, dormir mesmo. Dormir. Vem descansar mesmo para poder trabalhar à noite, que o plantão dela é noturno. E ela já estava notando que eu não estava atendendo mais o celular. Mas ela tem a chave daqui de casa. E nesse dia que eu não atendi, ela literalmente achou estranho. Ela me carregou no braço, me pegou assim. Eu abri a porta do meu quarto para ver se eu estava no meu quarto. É, E ela literalmente se assustou e viu a caixa de remédio aberta, assim, com a cartela literalmente vazia. E eu, meio que grogue, querendo dormir já, apagar. E ela me colocou no braço, debaixo do chuveiro, me deu um banho. Isso eu 15 dias sem tomar banho, sem sair do quarto, sem me alimentar, sem querer fazer absolutamente nada da vida. Nada, 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 nada. Sabe o que é nada vezes nada? Era nada. Então eu peguei e ela me botou debaixo do chuveiro, me deu um banho bem dado mesmo e me levou para o hospital, me levou para o trabalho dela. Nisso, eu fiquei lá uns 2 dias no trabalho dela, internado no hospital onde ela trabalha. Fiz a desintoxicação e eu fiquei em observação até me encaminharem para psiquiatra. Eu disse: olha, minha prima, eu tenho uma psiquiatra que cuida de mim nessa questão de transição de gênero num hospital de referência aqui na minha cidade, aqui na nossa cidade. O nome dela, da médica é tal.
E o meu cartãozinho desse hospital é esse aqui, tá o número do meu prontuário. E fale com esse psicólogo para marcar com urgência para essa doutora, que ele vai marcar com urgência e você conta a situação que ocorreu, que está ocorrendo e que ele vai marcar. E eu passei o número dele para minha prima e ela falou com ele, com esse psicólogo, e ele marcou já no terceiro dia que eu ia ficar internado no hospital, já fui para consulta. Aí eu já cheguei bem meio que agressivo, quando a gente tá com depressão, depende muito de reação de pessoa para pessoa. Tem gente que chega chorosa e tal, aquela coisa toda, cada um reage de uma forma diferente. Eu já cheguei um pouco mais agressivo. Aí ela foi muito firme comigo, muito corajosa e me pegou. Ela fez: abaixe a guarda, que eu tô aqui para cuidar de você. Então baixe a guarda e sente que a gente vai conversar e eu vou cuidar de você. Foi quando eu fui meio que rígido, fui meio que amolecendo. E fui tentando falar o que eu queria falar, botar pra fora, vomitar, de certa forma, desculpa o termo, o que tava me fazendo mal, o que tinha acontecido comigo para que me levasse à depressão. E ela pegou e fez. Eu contei toda a história a ela, toda a situação, e ela fez: eu vou tratar você, eu vou cuidar de você, você vai ficar bem, tenha calma, baixe a guarda, você vai ficar bem, você vai ficar bom. E eu sempre perguntei a ela se ia ficar bom o tempo todo. Ela disse que sim, sempre segurou minha mão e eu sou muito grato a ela. Até hoje, sou acompanhado por ela e sou eternamente grato por ela na minha vida, porque se não fosse ela, eu realmente não estaria aqui hoje. Depois que eu estabeleci Depois que acalmou minha depressão, eu fiquei bem, fiquei tranquilo, assim, meio que normalizou a minha depressão. Fiquei mais uma pessoa estável e tal, mesmo sem perceber. Ela, ao mesmo tempo, estava me avaliando com os traços de autismo, mas eu não percebia que ela estava me avaliando para essa questão do autismo também. E como eu sou leigo, assim, eu sou enfermeiro, mas não sou médico. Mas eu não sei qual os métodos que os médicos usam para avaliar a gente de uma forma discreta. Então, ela me avaliou, foi me avaliando depois que eu estava mais estável, foi me avaliando. E eu tava com aquele cordãozinho que é de quebra-cabeça. Não esse do girassol que eu tô agora, mas o do quebra-cabeça mesmo. E ela me perguntou assim: Vitinho, onde é que tu arrumou? Onde é que tu conseguiu esse cordãozinho aqui do quebra-cabeça colorido? Eu disse: ah, doutora, eu consegui lá no centro da cidade, que vende esses cordãozinhos aqui coloridos de vários desenhos, de quebra-cabeças, de quebra-cabeça que é bem colorido, que eu achei bonitinho e comprei. E vende de vários desenhos também, de tudo que você imaginar. Vende de mangá, vende de futebol, vende de um bocado de coisa, de uma cor só, enfim. E eu achei esse do quebra-cabeça bonitinho e comprei. Ela fez: tá certo. Aí ela pegou, foi numa sala de um colega dela, voltou com as medicações e fez: Vitinho. Aí eu disse: oi, doutora, pode falar. Ela fez: eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu disse: que foi?
É alguma coisa séria? Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? É algo sério? Ela fez, tu é autista nível 1. Só que ela falou do jeito dela mais educado, do jeito mais ético e cuidadoso, né? E eu, sem acreditar, assim, foi como se tivesse aberto um buraco ali no chão do consultório. Foi uma coisa assim que eu fiquei, parecia um oco que tinha se aberto dentro de mim. Sabe aquele buraco que tinha aberto aqui dentro do meu peito? Pronto, eu senti essa sensação. E nesse dia eu tava sozinho na consulta. A maioria das consultas eu fui sozinho, só não fui nas primeiras, que a depressão tava muito forte. Mas depois eu comecei a ir sozinho, tranquilo. Fui na paz. E ela do nada assim me dá a notícia de tu é autista. Eu disse, rapaz, o que é autista? Minha mãe toda a vida me levou pra médico. É, médico sempre disse que eu era tímido porque era meu jeito, porque eu demorei a andar porque era no meu tempo, que eu tenho as minhas dificuldades, porque cada um tem suas dificuldades e suas maneiras, e aquelas coisa toda que cada criança, pré-adolescente, adolescente tem seu tempo, e aquela coisa toda. E agora a senhora me diz, com 30 anos, na cara que eu sou autista. Ela fez, mas, Vitinho, eu sei que é difícil de entender, mas eu lhe avaliando, fazendo os testes, mesmo que você sem perceber, a gente usa alguns métodos, principalmente em adultos, a gente usa de diferentes métodos, de diversas maneiras. E você tem todos os traços de autismo. E quando foi com mais 2 ou 3 consultas por aí, ela me avaliou, ficou me avaliando. Acho que na segunda consulta ela fez. Vitor, realmente você é autista. É, aqui tá seu laudo de autista. Eu já laudei você, já tá laudado com depressão severa e autismo nível 1. Na próxima consulta eu quero falar com sua mãe. Tem como você conseguir trazer sua mãe na próxima consulta? Eu disse, tem, doutora. Minha mãe sempre me acompanhou em hospital. Ela sempre, quando eu precisei assim de uma coisa mais séria, ela sempre me acompanhou. Tem como. Aí nisso teve uma discussão bem séria meio que assim. Não sei bem dizer se foi uma discussão, mas pareceu ser. Pra mim pareceu ser. Que minha mãe chegou e falou assim, a doutora fez, Dona Fulana, minha mãe, né? Seu filho é autista. E minha mãe entrou meio que em choque. Como é que meu filho, e sempre me tratando no feminino, como é que minha filha é autista se eu sempre levei para médico, sempre cuidei, e médico nenhum nunca disse nada que minha filha era autista e nada relacionado. E sempre dizia que os atrasos dela, as dificuldades dela era no tempo dela, era no jeito dela e tal, aquela coisa toda. Ela não, mas se você tivesse dado mais atenção a seu filho e prestasse atenção no seu filho, não filha, hoje ele é seu filho, não filha, você teria percebido a depressão que ele se encontrava e se encontra e não teria chegado ao jeito que estava. Eu estava e estava. Porque seu filho tem depressão e é autista.
Se a senhora prestasse mais atenção nele e respeitasse mais ele, cuidasse melhor dele, você ele não estaria do jeito que tá agora, hoje. Hoje ele tá precisando de cuidado, de cuidados de pessoas que gostem dele de verdade, que queiram bem dele de verdade. E aí eu lembro que eu falei alguma coisa assim do tipo, ui, nem. Aí alguma coisa assim, aí minha doutora pegou e fez: Vitor, fique na sua, fique calado. Que aqui o problema é comigo e sua mãe, não é com você não. Fique calado, fique na sua. E colocou logo no meu lugar. Aí, porque também no começo foi difícil pra minha mãe a minha aceitação como homem trans. E, tipo, aí ela falou: se você respeitasse seu filho como tal, a identidade dele não estaria assim. Não só como a identidade, mas observasse a depressão dele e automaticamente trouxesse para um psiquiatra, seja comigo ou não, mas por um profissional da psiquiatria, e teria sido dado um diagnóstico e ele tinha sido tratado logo cedo. Então, de todas as formas, querendo ou não, por via das dúvidas, independente da senhora cuidar ou não, eu vou cuidar da forma que eu tiver que cuidar aqui da minha parte, fazendo a minha parte, como médica e tal, e tirando dúvidas e tal, eu vou cuidar. Mas também cabe à senhora também querer ajudar, querer cuidar do seu filho, porque seu filho precisa de ajuda. E foi nisso que antes desse desentendimento, sei lá, assim posso dizer, como é que se diz? A médica perguntou como era a minha infância no como era a minha infância. Aí minha mãe falou que eu era muito tímido, reservado, tinha umas dificuldades na escola, aquela coisa toda, tinha dificuldades, algumas dificuldades, não era de muito, não era de muitos amigos, não era de falar muito, não era de muitas amizades, e aquela coisa toda. Não era de estar em festa, não gostava muito de estar em tumulto, mas era reservado, de uma forma reservada. Era uma criança tranquila. Até então, o entendimento da minha mãe, né? Que eu era uma criança tranquila, mas sem saber que eu era autista. E nem eu mesmo sabia que era autista, ninguém sabia. Ninguém se falava em autismo naquela época, nos anos 80, ou nos anos 90, né? Que eu sou do início dos anos 90, dos anos 2000. A gente veio falar de autismo já um pouco mais recente. Inclusive, hoje se fala mais em questão do autismo em criança, que hoje está sendo mais fácil de se identificar, do que no próprio adulto, que naquela época não se falava. E por isso hoje está se descobrindo mais o autismo tardio. E foi dessa forma, através da depressão que eu tive, que foi descoberto o meu autismo nível 1 de suporte. E hoje eu sou laudado, com a validação do médico, da minha médica, que eu tenho acompanhamento há 5 ou 6 anos com ela. E ela me acompanha até hoje. E eu não largo ela nem a pau, de jeito nenhum, pelo SUS. E ela me trata, cuida de mim como se fosse um filho, né? Mas claro que dentro dos padrões dali, né? Da saúde, do profissionalismo e tal. E eu sou muito grato a ela por
ter descoberto o autismo e ter, de alguma forma, tá me fazendo melhorar a minha vida e buscando melhorar minha qualidade de vida. E a cada dia me ensina um jeito de tentar controlar minhas crises e me ensinar uma coisa ou outra, enfim, e por aí vai. E assim eu vou driblando, tentando driblar as dificuldades. O que eu não consegui fazer só, eu peço ajuda. O que for difícil para mim, eu sempre vou pedir ajuda. Assim como todo mundo tem dificuldades e pede ajuda. Uns mais, outros menos. Claro que o autista tem uma coisa a mais, de ter um pouco mais de dificuldade, rigidez, de tentar pedir ajuda, e enfim. Mas, assim, sempre que eu consigo pedir ajuda, eu peço e peço mesmo. Quando eu não entendo alguma coisa, eu vou e peço para simplificar o que está querendo dizer. O que eu não sei uma palavra, eu peço para exemplificar o que é, para dizer o que significa de um jeito mais fácil. E por aí vai. E assim eu vou vivendo. Vou me redescobrindo e aprendendo todos os dias com o autismo, e vou me reinventando e vou vivendo a vida, seguindo rumo ao futuro, para uma qualidade de vida melhor, e por aí vai.